Olá, estamos iniciando mais um programa Conexão aqui na Band. Hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo, sobre o poder da mulher como executiva em empresas. Nós vamos falar sobre história de prosperidade, sobre empregabilidade e sobre os segredos na gestão de pessoas, na gestão de negócios, tudo que você pode aprender e se inspirar para o seu próprio empreendimento ou para o empreendimento no qual você trabalha. Para isso eu chamei uma pessoa super especial que hoje dirige uma das maiores organizações no Brasil, com mais de 2.000 colaboradores e já expandiu. França, Portugal, Estados Unidos. Hoje nós estamos aqui com a Cici. Olá. Cici, seja bem-vinda, minha querida. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Tenho certeza que o telespectador está querendo saber aí que história é essa, mas eu vou falar já para você que está em casa. A Cici representa hoje uma marca muito conhecida. Eu tenho certeza que você usou, ou seus parentes usaram, ou todos vocês usaram em alguns momentos da vida, que é a Granado, né? Que é uma honra fazer parte da história aqui do Brasil e ter participado de tantas gerações. Não é verdade, Cici? Cici, como é que foi essa história aí? Eu sei que a Granado tem mais de um século, né? Como mais ou menos começou e em que momento que entra a sua história da sua família junto à empresa Granado também? Me conta um pouquinho. Claro. Bom, a Granado foi fundada aqui no Rio há 154 anos. O fundador era português. Ele veio para o Brasil e acabou ali na Praça 15 e começou a trabalhar numa botica ali na 1º de março. E em janeiro de 1870 ele comprou a farmácia e mudou o nome para Farmácia Granado. E depois ele trouxe o irmão dele, que era um farmacêutico. Eles tinham um sítio em Teresópolis, onde hoje é o Senac. E lá eles cultivavam plantas, faziam as fórmulas de produtos, como você mencionou, que hoje fazem parte acho que, da vida de muitos brasileiros, como o Isso. polvilho antisséptico, sabonetes. E a empresa foi ganhando notoriedade, chegou a ser uma das maiores farmacêuticas da América Latina. A gente exportava, participava de feiras na França, ganhou várias medalhas. E, assim, foi uma empresa muito próspera, né, de gerações. Muito legal. E Oswaldo Cruz, por exemplo, foi quem fez o registro do Chancelou, polvilho, aham. chancelou. A gente foi fornecedora da família imperial brasileira, já que a corte brasileira estava aqui. Então, realmente, fez História parte da muito história importante, do né? Rio e do Brasil. Hoje eu E estou muitos chulés, né? Na sociedade. Muitos muitas programas de muitas assaduras. assaduras, muitas pessoas que não se identificavam com os desodorantes de spray, que só funcionavam o polvilho antisséptico. Até porque ele é Então, mais é eficiente, mais né? eficiente, é muito mais, né? Meu irmão te E agradece e a gente lá em casa também. Rodrigo, obrigado por você ter usado muitas vezes. E o neto do fundador, né, depois em 1994, contratou meu pai, inglês, banqueiro. Então, o neto do fundador, lá de 150 anos atrás, né? Isso. Já estava idoso? Não, mas ele não tinha filhos Sim, e ele queria que a empresa ainda continuasse. perpetuasse. Aham. Então, ele contratou meu pai, que é inglês, trabalhava no mercado financeiro, e para achar um comprador. E o Desculpa, ah, só para, sem querer interromper, já interrompendo, o teu pai inglês morava no Brasil sim, há muito tempo já, não. ou não? Na verdade, o meu pai veio para o Brasil, tinha vindo, né, anteriormente, na década de 70, Ok, 80, casou com a minha mãe, ok, brasileira, tinham morado perfeito. nos Estados Unidos, Londres, e aí estava morando no Rio, trabalhando no mercado Tá bom. financeiro. E aí ele foi então contratado para vender a empresa e ele teve muita dificuldade em encontrar alguém que quisesse comprar a empresa como um todo. Algumas pessoas queriam comprar só o polvilho, outras queriam comprar só a fábrica ou só as drogarias, né? Que tinha a da Tijuca, que é muito conhecida, muito emblemática, é a da 1º de março. Sim, Mas o senhor Carlos Granado queria vender tudo, era tudo. tudo ou nada. Até que um belo dia o meu pai perguntou se ele venderia para ele, porque uma das coisas, e aí eu acho que talvez entre o lado dele ser inglês, que inglês valoriza muito a tradição, né? Apesar do meu pai
não ter essa história afetiva com a marca, por ser estrangeiro, todo mundo que ele perguntava ou falava sobre Granado tinha uma história para contar, falava do avô, da avó, do Que filho. delícia poder perpetuar E uma marca associada a emoções tão positivas nas famílias, né, exatamente, ele brasileiras. viu um potencial gigante Sim, nisso. E aí, em junho de 1994, ele acabou adquirindo a empresa. E foi assim uma data muito importante, porque foi justo na virada do Plano Real, onde tudo mudou, né? Onde a inflação sim. foi, né, praticamente extinta, né? Porque era época de hiperinflação. Com isso, a gente também ele começou a fazer investimento. A empresa ainda não tinha nem fax, os pedidos vinham via correio. Fez muito investimento na área de tecnologia, logística. E 10 anos depois, eu fui trabalhar com ele. Então, agora fazem 20 anos que eu estou na empresa e 30 que ele Que ele adquiriu. adquiriu. É. Uhum. E aí, nesses anos, a gente vem fazendo toda a repaginação, expansão de mix, abertura de loja, reposicionamento de marca. Eu percebi que houve um reposicionamento de marca nos últimos anos. Quando que foi esse start aí desse rebranding de vocês? Começou exatamente na época que eu fui trabalhar com ele. Esse foi assim, o primeiro projeto, era até um projeto que era só para eu ficar por 6 meses, na época eu morava fora, e acabou que eu ainda estou aqui, né? Curiosidade, você morava onde? Eu morava nos Estados Unidos, em Nova Tá York, tinha bem, feito faculdade em tá Washington. bem. E estava morando em Nova York, e na época também nós tínhamos, ele tinha acabado de adquirir a marca Febo, que também é uma marca muito tradicional que a gente tem no portfólio, e aí tinha esses dois desafios, que era absorver a Febo e reposicionar o guarda-chuva, né, como rebrand a marca Granados. Sim, sim, E sim. foi aí que as lojas, os produtos, todos entraram para ajudar nesse processo. Interessante. Então você capitaneou esse processo Sim, de mas repaginação, né? assim, o que eu acho que tem de grande diferencial é que se não tivessem existido esses 10 anos antes, a gente não teria hoje como, ou na época, como acompanhar esse crescimento, né? Porque eu acho que foi uma. Eu brinco que são capítulos, né? O primeiro capítulo foi o de realmente estruturar a empresa, né? Em termos de maquinário, automação. é, Tudo que a gente Sim, sabe que tem claro, por trás e que lógico. infelizmente as pessoas não veem tanto, né? É, E depois realmente mostrar para fora, sim, para o mundo como é a imagem da empresa, a história. Então as lojas sim, foram realmente e são até hoje peças essenciais para sim, contar essa história, né? Então toda sim. uma experiência. E E quando a família vendeu, eles deixaram todo o acervo. Então a gente se inspira nas fotos, nas embalagens, e as lojas retratam muito isso, né? vocês mantêm um pouco da essência, né? Da histórica da Que empresa, é o né? que faz a marca ser tão única, né? Claro. E você tem uma loja hoje em Lisboa Uhum, também, né? sim. Que fica onde lá? Fica no Chiado. A gente começou há uns 8 anos esse projeto da internacionalização. A gente até começou via Paris, que a gente foi convidado para uma loja de departamento, o Bon Marché, para fazer um evento que era do Brasil e acabamos ficando por muitos anos, depois abrindo loja. E aí, há uns 3 anos, nós inauguramos a loja em Portugal, que é um sucesso. Porque Lisboa, né, hoje virou um principal polo turístico, né, e Sim, também é uma cidade que está exato. crescendo Crescendo muito, né? imensamente. E, Chiado ali é ponto principal, perto de tudo, né? e é super interessante, porque nós tínhamos o plano de inaugurar em Portugal na celebração dos 150 anos da marca, né, que seria da vinda do fundador e voltando para Sim, Portugal. Acabou atrasando um pouco por conta da sim, pandemia, mas uma das coisas que eu acho que faz com que a loja lá seja de fato, né, o sucesso que é essa ligação com Portugal, porque a gente não atende só. Muita gente acha que é brasileiro que vai na loja e não é. Na verdade, tem muito português que se orgulha, né, olha desse aí, laço com Portugal, muito estrangeiro, porque para o interessante. brasileiro ele já tem aqui no Brasil, então ele já Vou conhece. visitar, daqui a uns 10 dias eu visito a loja lá, no Por Chiado. favor.
falando aqui rapidamente sobre expansão para os Estados Unidos, expansão para a França, expansão para Portugal. A gente fala sobre viagem. Viagem é uma coisa que eu adoro fazer. Então, para pessoas que gostam de viajar e que vão vir para o Rio de Janeiro conhecer aqui a origem da Granado, eu te aconselho a ficar no Hilton Palace, que é o melhor hotel de Copacabana, um dos melhores do Brasil. O Hilton Palace ainda passou por uma reforma agora maravilhosa, extraordinária, está com um quiosque na praia chamado Wave, que é tipo Miami Beach ali na frente do Hilton Palace. E eu te convido a fazer essa experiência que eu sempre faço. Eu sempre fico no Hilton Palace. É um lugar maravilhoso para você que vem conhecer o Rio de Janeiro e conhecer a Granada também. A 10 quilômetros do aeroporto Santos Dumont e a poucos passos da praia de Copacabana, o Hilton Palace reúne o melhor para quem precisa trabalhar e também descansar. Check-in e check-out exclusivos, business lounge, alta gastronomia, espaço para eventos e uma vista inconfundível. Hilton Palace. Aproveite cada momento. Vocês tiveram contato com parentes Granado antigos lá já? Já houve essa interação em Portugal? É engraçado, assim, depois que o meu pai vendeu por muitos anos o senhor Carlos Granado, nós não tivemos mais notícias, mas depois que a gente começou o rebranding, onde a gente destacava a história da marca, a história Sim. da família, por muitos anos, de vez em quando, a gente recebia umas visitas dele, ele Ah, que trazia interessante. documentos. E eram dias bem, bem produtivos, bem interessantes, especiais. Tá, Infelizmente, ele imagino. acabou falecendo na pandemia, mas Sim. já tiveram alguns familiares portugueses, porque ele não tinha filhos, mas Sim, mas sobrinhos, outros primos parentes. distantes. Uma vez recebemos uma visita de um familiar que acho que estava morando em São Paulo. Então, de vez em quando, É, né? é bem E o bacana. centro de distribuição de vocês é que exporta para esses países ou não tem fábrica lá fora? É só tudo Não, aqui? todos os nossos produtos são produzidos aqui Aqui. no Rio de Janeiro, Tá em bom. Japeri, fica a fábrica. Tá. A única exceção são os lenços umedecidos e esmaltes. E a gente tem um centro de distribuição que fica em Seropédica, assim, na Boca da Dutra, que Uhum. manda para o Brasil todo e também exporta para 2 CDs que a gente tem parceiros. Um que fica em Paris e outro que fica em Atlanta, nos Estados Unidos. E aí de lá saem os pedidos internacionais, que para mandar cada pedido a logística É. fica complicada. Hoje vocês têm quantos colaboradores? Hoje a gente tem em torno de 2.000 colaboradores, os principais ficam na fábrica e também nas lojas, já que hoje a gente tem 100 lojas no Brasil e uma média de mais ou menos 5 a 6 colaboradores por loja. Então a gente tem uns 600 colaboradores em loja, mais ou menos, deve ter uns 1.000 e tanto em fábrica, né? E o administrativo tem Administrativo uns também, 300, mais uns ou menos. 300. Interessante. E quando eu visito, ou até mesmo dei muitas consultorias, palestras para empresas, assim, entendo a história de empresas familiares de mais de um século, para as quais já prestei serviço, eu fico vendo um alinhamento muito grande de missão. Qual é a missão da Granado, assim? Se você pudesse, mesmo que não tenha escrito, mas assim, tirar do coração, qual o propósito da Granado? Bom, acho que a gente tem vários pilares, né? Os principais pilares são eles, a tradição, a qualidade dos produtos, valorizar o nosso consumidor e, em termos de missão, acho que é representar o Brasil, é ser uma empresa de cosméticos que respeita, né? Tem orgulho dessa tradição, de ser uma empresa carioca e de levar Brasil afora esses Sim, ingredientes que a gente tem nos produtos brasileiros, né? Então, por sim. exemplo, nossos perfumes, um dos best-sellers tem caju na formulação, e para o estrangeiro o caju é a noz, e a gente explica que é a fruta, né? Que É. a gente consome desde suco a caipirinha, Sim, né? sim. E outras coisas, como a manteiga de murumuru do sabonete. Então, a gente mistura essa questão da rica história com os ingredientes. Vocês aproveitam a história, a tradição fundacional,
unem com esses pilares, esses valores da empresa que rege De tanto geração em geração. de geração em geração e rege a seleção de pessoas, a cultura, o padrão das pessoas que participam da empresa, o design dos produtos, a entrega de valor, a expansão, tudo isso está tudo integrado, né? Sim, e Dentro todo desse também com propósito. viés que, assim, ao mesmo tempo, a empresa tem, hoje, né, se fala muito em sustentabilidade, Sim. mas a Granado tem isso na raiz, que como eu mencionei anteriormente, a empresa ela cultivava as próprias plantas, as fórmulas naturais que eram usadas nas formulações. Então, a gente tem isso muito enraizado mesmo Aham. na empresa. Intrínseco na empresa, não foi uma adaptação forçada, vocês já tinham um espírito sustentável, né? Exatamente, é. E responsabilidade social, esse cuidado, né? Até o fato da fábrica ser em Japeri, né? A gente tem muito orgulho de dizer Aumenta a assim, empregabilidade ali, né? quando a gente começou a fábrica lá, nós fomos uma das primeiras indústrias da cidade, porque a cidade sempre foi o dormitório, né? A linha final do trem. E hoje a gente é o principal empregador da cidade, gera, né, Olha aí, a principal renda é isso. para o município. Então, É isso, isso é o fruto, a prosperidade, gerando empregabilidade. Então, para você que está em casa, perceba como que o respeito ao propósito mais profundo, a uma história, a intenção, a missão, que é o motivo pelo qual você faz as coisas que você faz, leva você, sim, a prosperar financeiramente, a gerar empregabilidade, a se realizar na sua carreira. E para isso eu te convido para um evento incrível que vai acontecer no Rio Otom Palace, dia 19 de outubro. Método Propositar. Trabalha o propósito para gerar prosperidade, propósito para desenvolvimento de competências na carreira. Então, é um treinamento o dia inteiro junto comigo, diretamente presencial no Rio Otom Palace. No Método Propositar, você vai ter acesso a recursos, ferramentas, técnicas que vão fazer com que você desenvolva a sua carreira de maneira próspera, com o fio condutor a partir do seu propósito, sem fugir daquilo que te faz feliz, né? Então, eu te convido, dia 19 de outubro, te espero lá. Cici, qual é, na tua opinião, o diferencial para que as pessoas fiquem na empresa, para vocês fazerem essa retenção de tantos talentos, são mais de 2.000 colaboradores, o que vocês pregam verbalmente e com a vida de vocês, com exemplo de gestão, de liderança, o que vocês transbordam para que as pessoas fiquem? eu acho que é um conjunto de muitas coisas, né? Eu acho que é uma família, né? Praticamente a gente tem exemplos dentro da empresa de pessoas que cresceram, que hoje têm cargo de diretoria e que Olha aí, que começaram legal. assim nos primeiros, né? Funções mais Funções, simples, né? exatamente. Então, eu acho que só isso já é uma valorização, né? E não são Maravilhoso. pessoas que estão lá só porque querem servir de Querem emprego. exemplo, mas Aham. porque de fato ganharam esse espaço dentro da empresa e essa Sim, importância. É, a gente, por exemplo, valoriza muito as mulheres, né? Então, também na diretoria, mais de metade da diretoria ela hoje é ocupada excelente. e os cargos gerenciais também por mulheres. A nossa, por exemplo, a gerente de produção na fábrica, que normalmente é um cargo muitas vezes Historicamente, sempre foi de masculina. homem, né? Então, não é, é uma mulher, Olha aí, controle de qualidade, a nossa muito gerente de legal. RH, diretora financeira, contadora. Então, são muitas mulheres, a diretora de varejo, que representam e que lideram a empresa. E eu acho que também o fato de todo mundo, de fato, participar, né? Eu acho que a empresa ela vem se transformando ao longo dos anos, né? E todo mundo participa e se empolga com de fazer parte dessa história. Eu acho que existe muito um orgulho de pertencer, porque eu acho que quando você é uma empresa tão tradicional, sim, é muito Ah, bacana, mas também tem um peso de claro, você uma não querer, uma responsabilidade, né? responsabilidade de você não estragar essa história, Preciso né? zelar pela marca, pela imagem, pela história, pela essência, né? Exatamente. Eu acho que
tem um outro lado também, que é o fato de ser uma empresa familiar, né? Eu acho que às vezes as empresas familiares, elas têm um lado onde as pessoas, eu acho que erradamente, né, julgam como não profissionais, mas acaba que, pelo contrário, eu acho que são empresas muitas vezes mais humanas, onde visa-se muito longo prazo, porque a empresa familiar, Faz um ela plano de sucessão, tem na plano. continuidade, perpetuidade. Exatamente. Então as pessoas elas se sentem valorizadas versus só indo atrás do resultado. Claro que o resultado ele é muito Sim. importante, mas tem todo também esse lado humano, né? E esses outros fatores. Então, não sei, eu acho que em termos da Granado, esse talvez seja o segredo. E conversando às vezes, muitas vezes com pessoas que eventualmente saem da empresa, é impressionante como tantos mencionam como esse amor pela empresa, esse respeito Fica. continua depois. A pessoa às vezes vai a um mercado ou uma farmácia e se vê arrumando organizando a legal. gôndola, porque realmente Olha aí, interessante. tem e um orgulho de ter feito Tipo, o parte da produto é meu, história. sabe? O produto é meu ainda, Fica um sabe? carinho É pela meu filho marca. ainda um pouquinho, né? Então, assim, me faz pensar que pelo menos são boas lembranças que a pessoa leva com ela, né? Você falou da empresa familiar. E a gestão? Porque é um desafio a gestão, manter a gestão familiar. Eu acho que não é o caso, né? Assim, a gestão não é toda familiar, né? Não, eu sou a Vocês- única pessoa da família fora o meu pai que trabalha na ok, empresa. ok. É, porque é um desafio muito grande, pela minha experiência com grandes empresas familiares, manter muito a gestão só familiar, mas unir com uma gestão profissional para ser muito mais racional, mais imparcial, e sem perder a gestão humanizada, né? Sem perder a gestão humanizada, que é o Sim, desafio também. Então, sim. de que forma que eu trago software, indicadores, qualidade, processo, assertividade na gestão e não perde a gestão humanizada. Na verdade, eu acho que uma das grandes coisas, acho que quando meu pai comprou a empresa, acho que ele nunca imaginou, ainda mais tinha trabalhado em bancos, mercado financeiro por muitos anos, acho que ele nunca imaginou de fato que a família um dia fosse entrar no negócio. Mas uma das coisas é que quando eu entrei, de fato foi feito, como você mencionou anteriormente, Sim. ali um plano de sucessão, regras. De como a família pode ou não pode participar na empresa. E ele também, por ter esse. Normas, compliance, tudo foi escrito, né? Exatamente. Então, eu acho que isso também facilita muito, né? Ajuda. E, ao mesmo tempo, eu também acho que é, quando você é um familiar trabalhando na empresa, tem um outro lado também, que é você também ganhar o respeito das pessoas que estão lá, mostrando a seriedade, mostrando o resultado. Então, eu acho que tem também todo esse. Sim. Eu acho que é assim que você também acaba conquistando um É assim, espaço, porque você vir como. não sendo uma pessoa pendurada ali Pelo numa contrário, oportunidade, mas é a que mais trabalha, que mais dá é. exemplo. Indo em montagem de loja, virando à noite. E isso acho que é uma coisa que eu gosto muito até de passar para as minhas filhas, porque eu acho que é através do exemplo que a gente ganha o respeito e mostra para as pessoas como que a gente Qual o gostaria padrão que que a você coisa. quer implantar na Exatamente. empresa, na cultura. E eu acho que como a Granado vem passando, né, nesses últimos anos, a gente vem remodelando a marca, fazendo esse rebranding, é muito importante olhar, observar. Então, por exemplo, hoje em dia eu não vou tanto para montagens no Brasil, porque a gente, depois de 100 lojas, já criou um padrão. Sim. Mas a gente está montando uma loja num modelo que é o do Internacional em São Paulo, por exemplo, essa semana. Então, aí eu faço questão de ir até para a gente orientar com o time para conseguir chegar num padrão. Mesma coisa as lojas internacionais. Então, acho que esse olhar ajuda depois muito na estratégia para a gente trazer para a equipe e poder estar todo mundo alinhado, porque eu acho que esse alinhamento também é muito importante, né? Cici, você falou de fábrica, você falou de lojas, você falou de expansão, de colaboradores. Existe uma empresa chamada Finder Evita. O que essa empresa faz? É muito interessante. Talvez seja até legal para a sua empresa. A Finder é uma empresa que faz uma intermediação entre demandantes e ofertantes. Dá uma olhadinha na Finder.
Já reparou que encontrar um bom fornecedor costuma ser uma questão complexa? Porque sempre tem aquela dúvida, onde achar o parceiro certo, se é de qualidade, se dá para confiar. Mas calma, seja para o serviço mais simples ou mais elaborado para a sua empresa, conte com a Finder Evita, uma plataforma de indicações qualificadas para a sua demanda. Nossa rede de fornecedores passa por uma avaliação criteriosa e já conectamos inúmeros negócios. Então simplifique você também e conte com a Finder Evita. E eu tenho certeza que tem pessoas assistindo esse programa agora que ou pensam em empreender, ou estão empreendendo e passando um sufoco. Eu queria que você desse um conselho para as pessoas que estão começando, ou as pessoas que estão no caminho, baseados nos desafios que vocês passaram. A que se deve dar atenção? Como fazer uma empresa se perpetuar? Tanto baseado na história da família Granado, como depois na gestão a posteriori da tua família. A que se deve dar atenção? O que não pode deixar se perder? Fala um pouquinho para mim. Eu acho que tem duas coisas que são essenciais, né? Um é que não é fácil, né? Porque eu acho que existe um glamour em cima do empreendedorismo, né? Sim. Das pessoas às vezes não querer, assim, a verdade é que é mais fácil trabalhar numa empresa, né? Muito mais, né? Mas eu acho que duas coisas. Eu acho que é vendas e margem, porque eu acho que sem venda, isso é uma lição, assim, número 1 do meu pai. Assim, uma empresa sem venda, ela acaba, e uma Qualquer empresa... só se move por venda, né? E a outra, essa venda tem que ser com margem, porque sem margem a gente não tem como reinvestir, não tem como comprar estoque, assim, a margem ela é muito importante, né? E eu acho também ter um produto que tenha um diferencial e que esse diferencial seja percebido, porque eu acho que senão vira uma questão de preço, e aí quando a gente está falando de preço, a margem ela acaba, né, indo embora. E depois também concentrar nas pessoas, né? A gente teve muitos altos e baixos, obviamente, em 150 anos, e é sempre valorizar duas coisas, o fornecedor e o colaborador, porque sem eles também você não consegue continuar. Então, tiveram vezes onde a gente precisou ver quem que a gente vai priorizar em termos de, por exemplo, um pagamento, e esses eram os dois. Então, assim, quem está lá há Sim. 100 anos nunca um salário foi atrasado, assim Olha como aí. também fornecedor, que, assim, sem um fornecedor bom de qualidade, você não vai conseguir, um fornecedor parceiro, Perfeito. você não vai conseguir essa longevidade, né? Então, acho que Sim. essas são as peças-chaves. Sim, muito interessante você falando. Você foi falando, eu fui pontuando aqui dentro numa metodologia dos 8 P's que eu utilizo para dar treinamentos para empresas, que assim, existe o preço, praça, produto, promoção, mas existe também pessoas, performance, posicionamento e processos. E você foi falando assim, eu peguei venda, promoção. Aí você falou preço, para ter margem. Aí você falou pessoas. Aí você falou produto, né? Você foi falando, e é verdade, o cuidado com esses aspectos são fundamentais. E é bom ouvir de uma pessoa que vive isso, pratica isso e que já deu certo. Então, esse cuidado com a venda, a margem, o produto, as pessoas, é muito importante. Eu só tenho a te parabenizar, te agradecer por você Obrigada. ter, junto com a sua família, perpetuado essa marca que é tão importante para a gente. É um prazer, uma honra. Obrigado por você ter participado conosco. Obrigada Obrigado por pelo você ter convite. contado a sua história da sua família, sua história de gestão, transbordado um pouco dos seus diferenciais. Sua energia é muito boa, você transborda uma coisa muito boa, sua serenidade. E eu tenho certeza que atingiu o coração de muitos telespectadores a sua história. É possível chegar lá, só que tem que fazer o certo, tem que fazer o melhor possível para você. E agora se lembre de uma coisa. Como ela falou, existe o glamour do empreendedorismo, né? Mas é um desafio muito grande, porque você tem que trabalhar 2, 3 vezes mais do que você trabalharia se você estivesse na empresa de uma outra pessoa. Então é muito sacrificante também, mas os frutos são maravilhosos. E para você, telespectador, até o próximo domingo aqui no Conexão na Band.